E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro para falarmos sobre as eleições municipais de 2024. Nós já estamos já, um certo período aí, sempre trazendo informações, trazendo dicas para vocês. E hoje é uma data importante, porque daqui exatamente um ano nós teremos as eleições de 2024, que serão realizadas no dia 6 de outubro. É o primeiro domingo do mês de outubro. Então hoje, dia 6 de outubro de 2023, daqui exatamente um ano, nesse horário, por volta aí de 20 horas, nós já teremos o resultado eleitoral de diversas cidades do Brasil, as quais conheceremos os vereadores, vice-prefeitos e prefeitos eleitos em primeiro turno. Naquelas cidades que teremos segundo turno, nós teremos que esperar um pouco mais, mais alguns domingos aí para que a gente conheça os vencedores de todo o processo eleitoral das eleições de 2024. Mas os vereadores, eles serão eleitos no dia 6 de outubro. Eu sei que os vereadores são a maioria dos candidatos. Nós devemos ter em 2024 aproximadamente 500 mil candidatos a vereadores no Brasil e cerca aí de 20 mil candidatos a prefeito e mais 20 mil candidatos a vice-prefeitos. Então, obviamente, acredito que a maioria das pessoas que nos acompanham aqui hoje são pré-candidatos a vereadores. Nós já fizemos outros momentos, outras lives, outros cursos lá no nosso Guia das Eleições, a gente vem falando sobre qual é o momento ideal para você anunciar que você é pré-candidato. Quem nos acompanha já há algum tempo, já tem essa informação, já sabe que ainda não é momento de você anunciar que é pré-candidato, e lá a gente explica detalhadamente, isso não é o tema da nossa aula de hoje, mas a gente explica detalhadamente quando você deve fazer esse anúncio de pré-candidatura e de que forma que você deve anunciar. Não é simplesmente você chegar e dizer, sou pré-candidato. Existe todo um processo para anúncio dessa pré-candidatura. Depois, você nos informe no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp, que a gente pode mandar essa aula para você, já que o tema da aula de hoje é sobre quociente eleitoral, cálculos para sobras, as regras para as eleições de 2024 e também as datas importantes que você deve saber. E nós vamos também trazer para vocês as 10 dicas para você iniciar de fato a sua campanha eleitoral. Então é um conteúdo muito denso na aula de hoje. Eu espero que você esteja com a gente aqui até o final. Pessoal, antes, eu quero que você coloque aí no nosso chat, no nosso YouTube, qual é a cidade que você nos acompanha, o estado seu, qual é a sua principal dúvida. Então, deixe aí no seu chat o nome da sua cidade, o estado que você nos acompanha, o seu nome e se você tem alguma dúvida também sobre tudo que nós vamos falar aqui hoje. Tendo tempo, a gente vai responder com o maior carinho todas as perguntas. Eu quero também disponibilizar para vocês um e-book gratuito sobre as eleições de 2024, o qual eu trago nesse e-book os 10 passos para você iniciar a sua campanha eleitoral. É só você mandar um WhatsApp, o número está aqui na descrição desse vídeo, o número é o 19 99961 9869. Então vamos lá. Antes de tudo, é importante a gente entender o processo eleitoral, principalmente a parte legal. Nós tivemos em 2020 a última eleição municipal. No ano de 2019, foi publicado pelo TSE uma resolução, as quais estavam descritas ali as regras para a eleição de 2020, obedecendo também os princípios da lei das eleições e também as resoluções do TSE. Naquele ano, nós tivemos já algumas mudanças, como a limitação do número de 150% para candidatos a vereador, de acordo com o número de cadeiras disponível na Câmara. Tivemos a questão da não existência mais, a partir dali, das coligações partidárias para as eleições para vereadores. As coligações só eram permitidas para as candidaturas majoritárias, ou seja, para prefeito. Porém, em 2022 tivemos novas mudanças, como a redução do número de candidatos por partido. Se antes era o número de cadeiras mais 50%, agora reduziu. Nós teremos nesse ano de 2024, cada partido poderá inscrever, ou seja, registrar somente o número de cadeiras disponível na Câmara mais um.
Por exemplo, se a sua cidade tem aí 9 candidatos, tem 9 vereadores, né, ou seja, tem 9 cadeiras sendo ocupadas na Câmara Municipal, o partido somente poderá indicar 10 candidatos, o partido ou a federação. Se a sua cidade tem 11 vereadores, o partido ou a federação somente poderá indicar 12 candidatos. E por aí vai. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: reduziu o número de candidatos por partido. O que, mais uma vez, coloca você, pré-candidato, na condição de ter que convencer o presidente do seu partido que você realmente tem condições de disputar uma cadeira. Porque antes, né, o partido ficava correndo atrás de pessoas para ser candidatos para formar ali a chapa completa. Agora não. Vamos ter mais pessoas interessadas em ocupar a candidatura do que vagas disponíveis. Então é muito importante você estar ciente disso, da quantidade de candidatos que cada partido poderá ter. E aí, nós tivemos também, isso já aconteceu em 2022, a questão dos cálculos proporcionais para você entender como que um vereador ele será eleito. Porque nós temos um princípio, né, a legislação brasileira eleitoral, o Código Eleitoral, ele não é os vereadores mais votados. Se o seu município tem 17 vereadores, não será eleito os 17 mais bem votados. Não, é um cálculo que a gente tem que fazer, um cálculo proporcional, e nós vamos explicar isso aqui hoje, porque nós estamos já na antevéspera da eleição de 2024. Então, essas mudanças, nós tivemos tudo isso em 2022. Ou seja, muitos que estão aqui acompanhando, né, talvez, para não dizer todos, não acompanharam essas mudanças em 2022, porque participaram do processo de 2020 e estão acostumados com aquele modelo de 2020. Só que tem mudanças. Vamos explicar para vocês já já. Nós tivemos também agora recentemente a possibilidade de novas alterações através da mini reforma eleitoral. O que acontece? Para uma regra ela entrar em vigor para a eleição seguinte, ela tem que ser aprovada pela Câmara dos Deputados Federais, ser aprovada pelo Senado e ser sancionada pelo presidente da República até um ano antes da data da eleição, ou seja, até a data de hoje, 6 de outubro de 2023. Nós tivemos a mini reforma eleitoral, que ela aplicava ali algumas alterações. Depois, se você quiser saber mais sobre esse assunto, lá no meu Instagram, eu tenho um vídeo que eu explico o que seria alterado na reforma eleitoral. Aqui no YouTube tem um link do meu Instagram, você clica nele, vai lá e assiste esse vídeo. Depois da live, viu? Então, nós tivemos apenas a aprovação na Câmara dos Deputados. Quando chegou no Senado Federal, o Senado ele deu uma segurada. Ele falou, não, nós não vamos votar essa mini-reforma a toque de caixa, apenas para atender a legislação de que nós precisamos alterar essa lei um ano antes da data das eleições de 2024. O que o presidente do Senado fez? Ele segurou a lei para eles poderem avaliar com mais tranquilidade. Ou seja, tudo que valeu em 2022 é o que vai valer nas eleições de 2024. O que valeu nas eleições de 2020 teve alterações em 2022, algumas alterações, e agora em 2024 vale a lei de 2021. Importante você depois se informar sobre essa lei, né, a lei de 2021, que ela traz exatamente os detalhes que você precisa entender sobre qual que é o processo. Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre como que é feito os cálculos para as eleições de 2024. Para isso, eu vou, obviamente, trazer na íntegra o conteúdo da lei, porque é lei, a gente tem que seguir o cálculo dela de forma exata, né, para a gente não ter nenhum problema depois, a gente não passar informações para vocês. Vamos lá. Então, as próximas eleições agora, em outubro de 2024, os eleitores eles vão escolher os vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Para o cargo de prefeito, o município que tiver mais de 200 mil eleitores, não é habitantes. O município que tiver mais de 200 mil eleitores, ele poderá ter um segundo turno. Para isso, os candidatos que forem participar do processo eleitoral, os dois mais bem colocados
eles poderão participar do segundo turno, desde que não haja um candidato que tenha metade dos votos válidos mais um. Se um dos candidatos a prefeito tiver a metade dos votos válidos mais um, a eleição acaba no primeiro turno, naquelas cidades com mais de 200 mil eleitores. Se nenhum dos candidatos obtiver essa quantia, né, é decretado que teremos o segundo turno com os dois primeiros colocados. Nas cidades que temos menos de 200 mil habitantes, que é a maioria dos municípios brasileiros, todas elas serão decididas unicamente no primeiro turno. E aí é o candidato mais bem votado. Então, podemos ter candidato a prefeito eleito com 30%, com 35%, com 40%. Porque é o candidato mais bem votado, independente da quantidade de candidatos que nós tivermos. E aí, nós temos que pensar o seguinte, que nós temos ainda os votos brancos e nulos. Esses votos brancos e nulos, eles não fazem parte dessa conta. Muitas pessoas têm aquele equívoco, né, de entender que, se eu votar em branco, eu estou ajudando quem está ganhando. Não, não vai para quem está ganhando. Voto branco e nulo, eles são descartados e vocês vão entender um pouco mais à frente do porquê que eles são descartados. E aí nós temos a eleição também proporcional, que é a eleição para vereador, né, para quem vai ocupar o legislativo. E aqui nós temos alguns detalhes. Primeiro, como eu já falei para vocês, poderão ser candidatos, né, por partido, somente o partido só poderá indicar o número de cadeiras mais um para concorrer às eleições. As federações, nós temos federações montadas, que foram montadas em 2022, para as eleições de 2022, elas continuam valendo até as eleições de 2026. Lá em 2026 que eles poderão montar uma nova federação. Então, em 2024, se você está no partido, por exemplo, no PV, você vai ter que fazer parte da federação do PT. Se você está no PSDB, você tem que fazer parte da federação do Cidadania. Então, depois é importante você olhar qual partido você está, o que você pretende concorrer, e se ele faz parte ou não de uma federação. E aí nós vamos, então, para eleição proporcional. As vagas preenchidas por esses candidatos, de acordo com as regras, se aplicam ao sistema proporcional, que utiliza dois critérios importantes. Primeiro, o coeficiente eleitoral e também o coeficiente partidário e a votação mínima. Então, para o vereador ser eleito, ele tem que cumprir 3 quesitos: coeficiente eleitoral, coeficiente partidário e votação mínima. Vamos explicar detalhadamente sobre isso. Primeiramente, vou desmistificar para vocês e vou explicar o que é o coeficiente eleitoral e o que é o coeficiente partidário. Vamos lá, o que diz a lei? Os artigos 8º e 9º da Resolução 23.677 de 2021, ou seja, publicada depois das eleições municipais de 2020, ela dispõe que nas eleições proporcionais, o coeficiente eleitoral seja determinado pela divisão dos votos válidos, excluindo os brancos e os nulos, pelo número de vagas a preencher. Então, você pega o número de votos válidos que teve naquele município, os votos totais para vereadores, e divide pelo número de cadeiras. Daqui a pouquinho, eu vou passar para vocês no quadro essa regra. Porém, tem uma outra questão. Se a gente tiver na divisão dízima periódica ou após a vírgula, você tiver um número equivalente a superior a 0,5, você terá que arredondar para cima, e se ele for inferior a 0,5, você arredonda para baixo. Isso, gente, é no coeficiente eleitoral. Nós estamos apenas descobrindo o coeficiente eleitoral, tá? E aí nós vamos fazer a nossa matemática. Deixa eu trazer para vocês aqui o quadro, porque aí fica mais fácil da gente entender essa lógica. Vamos lá. Olha, nós temos um município aqui, para exemplificar para vocês, um município que ele tem 30 mil habitantes. É o município que nós vamos utilizar como exemplo. Nesse município, nós tivemos 22.657 eleitores. Foram lá e votaram. Isso aqui foram votos.
Nós excluímos os votos brancos e nulos e tivemos um total de 19.588 votos válidos. Isso aqui foram os votos válidos. E aí, nesse município, nós teremos 11 vereadores, é o número de cadeiras, sendo que cada partido pode ter até 12 candidatos. Aqui é somente o cenário. Nós estamos falando do cenário que nós temos, que nós encontramos dentro desse município, um cenário com 11 vereadores. E agora, nós vamos calcular a seguinte questão. O coeficiente eleitoral. Como que é feito o coeficiente eleitoral? Você vai pegar os 19.588 votos válidos e vai dividir pelo número de cadeiras. Nós encontramos um coeficiente eleitoral de 1.781 votos. E aí, eu quero dizer para vocês o seguinte, se vocês pegarem a calculadora de vocês e dividir aí agora, 19.588 por 11, você vai encontrar um valor de, deixa eu até colocar para vocês aqui, ó, de 1.780 votos, 727272. Como eu expliquei para vocês, após a vírgula, se der acima de 0, de 5 após a vírgula, você vai arredondar para cima, por isso nós colocamos como 1. Se der inferior a 0,5, você vai arredondar para baixo no coeficiente eleitoral. Então, no nosso caso aqui, como deu 0,7, nós arredondamos para cima. O coeficiente eleitoral desse município é de 1.781 votos. Isso quer dizer, gente, a seguinte questão, que esse partido, para que ele tenha um vereador eleito, ele tem que ter obtido, no mínimo, 1.781 votos. A soma dos 12 candidatos a vereadores desse partido tem que estar, no mínimo, 1.781 votos para que ele eleja pelo menos um candidato. E agora nós vamos entender um pouco mais dessa conta. Deixa eu voltar aqui para o quadro, onde nós vamos trazer a seguinte matemática aqui, ó. Vamos imaginar que nesse município nós tivemos 6 partidos como candidatos, né? Colocaram candidatos para disputar. O partido A, 6.765 votos. O partido B, a soma de todos os candidatos, deu 4.782 votos. O partido C, 2.983 votos. O partido D, 1.790 votos. O partido E, 1.699. E o partido F, 1.567. Se vocês observarem aqui, eu já tenho o partido E, que ele não atingiu o coeficiente eleitoral, e nem o partido F. Esses partidos eles não obtiveram o coeficiente eleitoral, então, inicialmente, eles não têm direito à vaga direta para a Câmara Municipal. O partido D aqui passou bem rente, né? A margem de corte. Então, esses partidos aqui, o partido E e o partido F, eles terão que aguardar a possibilidade de sobra eleitoral. E vamos agora entender, então, quantos que cada partido terá de vaga. Eu já fiz as contas aqui para facilitar a gente ganhar tempo. E a gente parte para o coeficiente partidário. Enfim, o que é o coeficiente partidário? Deixa eu voltar a câmera aqui para vocês, para a gente poder explicar melhor isso aqui. Bom, o coeficiente partidário, nós identificamos aí qual que é o coeficiente eleitoral, né, desse município, que é a divisão dos votos válidos pelo número de cadeiras, encontramos o número do coeficiente eleitoral, que é a margem de corte. O partido tem que obter, no mínimo, nesse nosso exemplo aqui, 1.781 votos para que ele faça um vereador. Só que, após a descoberta do coeficiente eleitoral, nós temos que partir para o coeficiente partidário. E o que é o coeficiente partidário? Ele é determinado pela divisão entre a quantidade dos votos válidos dados para o mesmo partido ou para a federação, e nós dividimos pelo coeficiente eleitoral. Então agora eu vou pegar, você viu que na primeira conta nós pegamos a quantidade de votos válidos total do município e identificamos o coeficiente eleitoral do município. Agora nós vamos pegar a quantidade de votos que o partido ou federação obteve e vamos dividir por esse coeficiente eleitoral para identificarmos
quantos candidatos ou quantos vereadores cada partido fará na eleição municipal. Então vamos lá. E nós temos aqui que ser bem claro com vocês que não vai dar para a gente ocupar todas as cadeiras. Então vai sobrar cadeiras disponíveis na Câmara e a gente vai entender como que será feito. Muito bem. Nós temos aqui então o coeficiente partidário. Lembrando que o partido A recebeu 6.765 votos e a gente teve nesse partido a votação, né, do coeficiente eleitoral, o coeficiente eleitoral do município de 1.781. O partido recebeu 6.765 votos, mas o coeficiente eleitoral do município é 1.781. Dividindo esse valor, né, de 6.765 por 1.781, nós encontramos o número de 3,79. Porém, meus amigos, aqui no coeficiente partidário, a gente tem uma outra regra. Lá no coeficiente eleitoral, vocês perceberam, deixa eu até voltar aqui, que eu até coloquei para vocês aqui, deu 1780,72. Nesse caso aqui, nós arredondamos para cima no coeficiente eleitoral. Já no coeficiente partidário, não tem arredondamento. A gente exclui qualquer número que tivermos pós a vírgula, independente se é superior ou inferior a 5. Nós vamos excluir, vamos desconsiderar qualquer casa decimal após a vírgula no coeficiente partidário. Então aqui, se vocês observarem, nós já temos na frente a colocação de quantas cadeiras cada partido terá de direito. Então, pois bem, o partido A, fazendo a matemática, deu 3,79, excluindo as casas decimais, ele terá 3 vagas. O partido B, ele terá 2 vagas. O partido C, fazendo a divisão, 1 vaga. O partido D, 1 vaga. E o partido E e o partido F, como já colocamos lá em cima, ele não atingiu o coeficiente eleitoral, que era de 1.781. Então, no coeficiente partidário dele, ele vai ficar com 0 vagas. Ou seja, 7 vereadores foram eleitos de forma direta. Porém, nós temos 11 cadeiras nesse município. E nós precisamos agora entender como que cada partido terá direito à sobra eleitoral para o preenchimento das demais vagas. Antes disso, é importante deixar claro para vocês, eu quero até voltar aqui novamente para a tela maior. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte: dentro do coeficiente eleitoral e do coeficiente partidário, para que o candidato ele seja eleito de forma direta, ele tem que atender os 3 requisitos, né? Que é coeficiente eleitoral, coeficiente partidário e ele também tem as margens de corte. Quais são as margens de corte para o vereador ser eleito de forma direta? Primeiro, o partido atingir o coeficiente eleitoral. Segundo, o partido ter coeficiente partidário. E terceiro, mais importante, o vereador ele precisa obter no mínimo 10% do coeficiente eleitoral. Então, nesse município aqui, nós estamos trazendo o exemplo de 1.781 votos. Quer dizer que, para o vereador ser eleito de forma direta, o vereador ele precisa obter, no mínimo, 178 votos. Mas, Fabrício, isso aí é simples de obter. Gente, nem sempre. Vamos imaginar o seguinte: tem um determinado pré-candidato a prefeito aí no seu município, e ele vai sair como candidato depois a vereador. E ele tem lá, nesse município aqui, ele teve lá 6.000 votos. E o partido dele teve 6.700 votos. Ou seja, um candidato sozinho teve a quantidade máxima, quase a quantidade máxima de votos. Ele vai puxar ali talvez 3 ou 4 outros vereadores. Se esses outros vereadores não tiverem no mínimo 10%, ele está fora. Isso aqui é para evitar o puxador de votos. Aquele efeito Tiririca, né? O Tiririca foi eleito pelo estado de São Paulo e puxou outros 3 candidatos com eles que não tiveram essa votação mínima de 10%. Então, tem que ficar atento a essa questão de você obter no mínimo 10% para você ser eleito de forma direta. Mas quando a gente vai para a sobra eleitoral, essa regra muda, ela fica um pouco mais difícil. Primeiro, o partido ele tem que obter, no mínimo,
80% dos votos do quociente eleitoral. Então, trazendo para a matemática, se esse município aqui tem 1.781 como votos do quociente eleitoral, quer dizer que o partido, para ele poder fazer parte da sobra eleitoral, a soma de todos os vereadores tem que ter dado 1.425 votos. E aí vamos voltar lá para o 4, para a gente entender se nós tivemos algum partido que teve essa votação. Olha, todos os partidos aqui teve votação acima dos 80% dos 1.425 votos. Ou seja, todos os partidos estão aptos a disputar uma sobra para a Câmara Municipal. Se nós tivéssemos algum partido aqui com 1.300 votos, esse partido já estaria excluso, mesmo que o vereador tivesse atingido lá 1.000 votos, ele não poderia participar. Beleza? Então vamos lá. Se nós temos aqui então essa matemática, nós temos que ter essa sobra. Vamos agora entender como que é feito o cálculo para a sobra partidária, a sobra para a Câmara Municipal. Nós vamos agora pegar a votação novamente que cada partido recebeu. Vou até copiar aqui para a gente facilitar. Vamos colocar os votos que cada partido recebeu. E a nossa divisão ela vai mudar. Nós vamos dividir agora pela quantidade de vagas que esse partido ele já pegou e vamos acrescentar mais um. Por quê? Nós vamos fazer nessa matemática aqui a divisão dos votos válidos do partido ou da federação pelo quociente partidário dele. Só que vocês recordam que no quociente partidário a gente despreza todas as casas decimais após a vírgula. Nós vamos dividir, então, dessa forma. Lembrando que cada partido aqui, está marcado de verde, já fez um vereador. Só que nós estamos disputando agora uma sobra, então vamos colocar mais um. Aqui também mais um. Em todos eles a gente faz a conta do mais um, porque é a primeira sobra que nós estamos disputando. Mais um e mais um. Então eu vou dividir 6.765 por 4 e vamos encontrar a média desse partido. Esse partido teve uma votação média de 1.691 votos. Nós vamos agora pegar o partido 2, partido B, melhor dizendo, 4782, dividido por 3, né, nós somamos o 2 mais o 1, esse partido teve uma média de 1.584. O partido C, 2983, dividido por 2, a votação média dele, 1.491. O partido D, 1.790, também dividido por 2. Nós temos uma votação média de 895. O partido E, agora ele entra na questão da sobra, porque sobrou candidatos. Ele teve 1.699 votação média. E o partido F, 1.567 dividido por 1, também vai dar 1.567. Então, o que acontece? Agora nós vamos olhar qual é o partido que teve a maior média de votação. Olha aqui, partido E, com 1.699 votos, ou seja, o partido E, ele receberá a primeira vaga pelo sistema de sobras eleitorais. Então, o partido E já vai ter uma vaga agora definida. Vou marcar aqui que agora o partido E, ele vai receber a primeira vaga. Nós precisamos, nesse caso aqui, entender que o partido está lá no Código Eleitoral, artigo 109, que poderão concorrer à distribuição dos lugares não preenchidos todos os partidos que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral. No entanto, para ocupar uma vaga, o candidato deve ter conseguido votos em número igual ou superior a 20% desse mesmo quociente. Então, vamos lembrar, o partido ele precisa obter, para participar das sobras, nesse nosso exemplo aqui, 1.425 votos. Porém, o candidato ele tem que ter obtido pelo menos 20%. Então, multiplicando 1.781 por 20%,
ele precisa ter no mínimo 356 votos para participar da Assembleia Eleitoral. É um pouco delicado, é um pouco confuso, eu sei, né? É muita informação para a gente poder processar quando se fala na distribuição proporcional. Quem está lá no Guia das Eleições, a gente pode fazer, a gente faz, na verdade, esse cálculo municipal de cada município dos nossos clientes. Então, eles já poderão ter essa informação. E nós precisamos entender que esse é o sistema. O sistema para candidaturas para vereadores ele é diferente. Então, esse é o sistema. É confuso? É. Mas é a forma que a gente tem que adotar. Só você aplicar a fórmula, né, que eu coloquei para vocês aqui. Espero que tenha ficado claro essa questão. Mas é bem delicado, né? Tudo isso a gente precisa entender que faz parte do processo eleitoral, faz parte das regras, e as regras foram feitas para quê? Para ser obedecidas. Então a gente precisa, mais uma vez, entender que vocês têm que entender como que funciona, de fato, essas regras eleitorais. Gente, nós temos aqui que dizer para vocês um pouco sobre as datas eleitorais. Já passando um pouquinho já, para a gente, né, mudar de assunto, nós temos que passar um pouco das datas eleitorais. Hoje, dia 6 de outubro de 2023, nós estamos exatamente um ano das eleições. Então, daqui para frente, mesmo que essas alterações da mini-reforma sejam aprovadas pelo Senado, elas não poderão entrar na próxima eleição, a eleição de 2024. Ou seja, qualquer alteração na legislação ela deveria ser feita até a data de hoje. Então, como não foi feito, segue a regra anterior. Nós teremos uma segunda data importante para vocês agora, que é a data do dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro termina o ano não eleitoral. O que isso quer dizer? A partir de 1º de janeiro, você já tem que obedecer muitas regras e muitas questões do ano eleitoral. Uma delas, que muita gente acaba cometendo esse erro, é em relação às pesquisas eleitorais. Até o dia 31 de dezembro, você pode fazer pesquisa, você pode divulgar o resultado da pesquisa na imprensa do seu município sem nenhum problema. Porém, a partir de 1º de janeiro, qualquer pesquisa eleitoral que for divulgada, ela precisa obrigatoriamente de ser registrada no TSE. Ela tem que ser realizada por uma empresa homologada, TSE, e ser registrada também essa pesquisa para que ela possa ser divulgada. Se você não fizer isso, você corre o risco de cometer um crime eleitoral. Essa é a primeira informação que eu queria passar para vocês. E aí nós temos a seguinte pergunta. Fabrício, quando que começa a pré-campanha? Primeiro, não temos uma data de quando começa a pré-campanha. O que nós temos é uma data de quando termina a pré-campanha. E temos também algumas datas que são importantes dentro desse processo eleitoral. Então vamos lá. Primeiramente, o que é pré-campanha? A pré-campanha é um momento ideal para você, pré-candidato, apresentar a sua comunidade, o seu público, seja por meio de ações virtuais, ações presenciais, apresentar você. Quem é você? O que você pensa? Você pode ressaltar o seu histórico, as suas crenças, suas ideias e também características que vão te ajudar a melhorar a sua reputação. E aqui eu faço um paralelo. Quanto menos reputação você tiver, mais dinheiro você vai gastar na sua campanha. E quanto mais reputação, você vai gastar menos dinheiro. Então, isso é simples, gente. O eleitor ele vai votar em quem se assemelha a ele, quem pensa igual a ele, porque se ele pudesse, ele votaria até nele mesmo, mas ele não quer ser candidato. Então ele vai votar em alguém que pensa igual a ele. Eu sei que vocês vão dizer assim, tem compra de votos. Nós estamos falando aqui do cenário ideal. Então, por que você deve começar uma pré-campanha agora? Primeiro, concorrência e tempo. Você tem um ano. Um ano para convencer o eleitor que ele tem que votar em você.
E aí você me fala assim, Fabrício, mas está muito cedo, eu vou deixar para fazer minha pré-campanha somente lá em julho, lá em agosto do ano que vem. Beleza, é uma escolha sua. Você vai ser aquele candidato que todo mundo chama do tapinha nas costas, que só aparece de 4 em 4 anos. Palmas para você. Você sabe o que vai acontecer? Você não vai ganhar as eleições. Nesse momento agora, você tem um campo aberto. Ninguém está visitando presidentes de associações, presidentes comunitários, lideranças de bairro, ninguém está fechando parcerias. Nesse momento agora você não tem concorrência. As redes sociais estão um campo aberto para você apresentar suas ideias, suas ideologias, um pouco do seu histórico. Quando chegar lá em julho do ano que vem, vai estar todo mundo falando a mesma coisa e você vai perder a atenção. Você vai ser mais um falando, mais um. Imagina lá um galinheiro cheio de pintinhos lá dentro. Vai ser todo mundo piu, 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 piu lá dentro. Ninguém vai ser notado. Então você tem que chamar atenção agora, porque você não tem concorrência e você ainda tem tempo hábil para você poder fazer isso. A cada dia que passa é um dia a menos para você convencer o eleitor de fazer parte do seu projeto. E o que diz a lei sobre isso? A Lei 9.504, que é a lei de 97, ela fala no seu artigo 36A. Novamente eu vou ler a lei para ficar bem claro. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto. Pedido explícito de voto. A menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Ou seja, a única coisa que você não pode fazer é pedir votos. Você pode mencionar que você pretende ser candidato? Você pode exaltar qualidades pessoais? Você pode ter cobertura dos meios de comunicação, participar de podcasts, participar de entrevistas, fazer lives no seu Instagram? Pode. E por que você não está fazendo? Ah, porque eu só vou deixar para fazer lá no período eleitoral. Beleza. Escolha sua. Então, beleza. O que pode? Mencionar que é pré-candidato, participar dos meios de comunicação, usar as redes sociais para impulsionar conteúdo, exaltar qualidades pessoais, expor ideias e projetos políticos. E o que você não pode fazer? Não pode pedir votos, nem pela internet, nem pelo WhatsApp, nem dizer, eu vou ser candidato o ano que vem, viu? Conto com você. Pode não. Você não pode ofender outros pré-candidatos, você não pode fazer propaganda eleitoral antecipada. Decidi aqui, meu número será tal. Ninguém tem número ainda. Eu vou concorrer a vereador e eu quero o seu apoio. Não pode. Você não pode colar cartazes em locais públicos, como os postes e árvores, com seu nome, dizendo que você é um pré-candidato. E você só poderá arrecadar recursos a partir de 15 de maio. O que a lei não diz? Quando começa. Nenhum lugar está dizendo quando começa. Se a lei não diz quando começa, está explícito que você pode começar a qualquer momento. Vamos lá. Então nós estamos ainda num ano não eleitoral. Até dezembro, ano não eleitoral. Essa fase é a fase que nós chamamos de aquecimento. Você vai fazer planejamento, fazer diagnóstico, você vai se aproximar de liderança da sua cidade, você vai criar seus canais, você vai começar a planejar tudo aquilo que você pode fazer. E aqui, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: 90% da sua campanha você pode fazer ela de forma antecipada. Deixar tudo pronto. Fotos, vídeos, coletar depoimentos, fazer textos, fazer artes para publicar nas redes sociais, os vídeos que serão publicados, as suas ideias, o seu plano de governo, o seu plano de trabalho. Tudo isso pode ser realizado antes do período eleitoral. Você vai realizar e vai deixar isso guardado. Mas aí não. Você quer fazer isso somente lá em agosto, em setembro, que é o momento que você tem que estar correndo atrás dos votos dos eleitores. Aí chega não, você quer passar metade do dia sentado na frente do computador, planejando estrategicamente. Faça isso agora, meu amigo. Não deixe isso para lá, não. Pelo amor de Deus, é difícil. A gente fala, e todo ano eleitoral é a mesma coisa. Os candidatos deixam sempre para a última hora. E aí quer que a gente faz milagre. Não funciona assim. E aí tem outro detalhe.
Agora, nesse momento, você tem diversos profissionais capacitados disponíveis para te ajudar. Lá em agosto, setembro, será que esses profissionais vão estar disponíveis? Eu falei no início, são 500 mil candidatos a vereadores no Brasil. Na eleição de 2020, eu atendi 313 vereadores. Quase não dormia. Passei 5 dias rodando dentro de carro, tomando banho em posto de gasolina, para atender cidades e mais cidades. Eu não quero isso para minha vida para sempre, né? Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é, nesse momento, vocês têm a condição de fazer todo o planejamento de pré-campanha e de campanha. E quando chegar lá na frente, executar e ir para a rua pedir voto. Tanto que seria mais simples. Então, o ano eleitoral, ele compreende o período de pré-campanha, de janeiro até julho. De janeiro até julho. Quando chegarmos em julho, nós teremos o início das convenções, a partir do dia 20 de julho, que vai até o dia 5 de agosto. Depois, os partidos têm até o dia 15 de agosto para fazer o registro, que é quando termina a pré-campanha. E a campanha, ela será realizada de mobilização de rua a partir do dia 26 de agosto, seguindo até o dia 5 de outubro. Dia 6, esquece, não tem campanha dia 6. Então, o que é o foco? É você, nesse momento, se focar nesse período de aquecimento até dezembro e a gente focar na pré-campanha e também depois focar na campanha. Vamos focar por etapa. São 3 etapas: aquecimento, fase do ano eleitoral de pré-campanha e fase da campanha eleitoral. E aí, nós precisamos entender que as datas são importantes para... Quais são as datas importantes para esse período? A partir de março, na verdade, nós teremos a janela partidária aberta, que é quando os partidos, eles vão definir quem serão os candidatos que vão concorrer por eles. Quem está em mandato, vereadores que estão ocupando cargos ou estão como suplentes, atenção, suplentes, não mudem de partidos agora, deixe para fazer isso somente em março. Porque se vocês fizerem isso agora, vocês correm o risco de perder o mandato, ou o suplente ele não poderá assumir uma cadeira, caso seja necessário. Os demais podem fazer a mudança a qualquer momento, inclusive os prefeitos. O prefeito pode mudar de partido a qualquer momento que ele não perde o mandato. Já os vereadores em mandato, ele só poderá mudar de partido na janela partidária, e essa janela partidária ela é aberta 30 dias antes dos 6 meses que antecede a eleição. Ou seja, ela vai abrir dia 6, dia 7 de março e vai se fechar no dia 6 de abril, que é quando é a data limite para a filiação partidária. Em maio, no dia 15 de maio, nós teremos início com a arrecadação, que é quando os partidos e os candidatos eles poderão criar as plataformas para arrecadação online. Porém, essa plataforma ela não poderá ser qualquer plataforma. Você não pode montar uma plataforma de arrecadação no PagSeguro, no Mercado Pago, no Vaquinha Online, não. Tem que ser plataforma homologada pelo TSE. Então, você vai entrar no Google, vai buscar essa plataforma, vai fazer o cadastro, vai homologar ela no TSE e vai fazer essa arrecadação de fundos. Só que esses fundos, eles somente poderão ser utilizados lá na campanha eleitoral. Eles não podem ser utilizados em período anterior a isso. E nós teremos de 20 de julho ao dia 5 de agosto as convenções, que é o período que o partido ele vai escolher quem serão os candidatos a prefeito, os candidatos a vice-prefeito e também os candidatos a vereador. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: o objetivo é que você faça uma pré-campanha para que você chegue no dia 20 de julho em condições de ser candidato. Se você não fizer nada agora, chegar dia 20 de julho e falar: ô presidente, eu quero ser candidato, ele vai olhar para você e falar assim: tá, o que você fez? Qual é o seu banco de dados? Como você fez sua pré-campanha? Ah, eu não fiz nada. Ué. Aí você ainda quer exigir que o partido te dê dinheiro para a campanha, do fundo partidário, do fundo eleitoral? Você acha que vai dar? Não vai. Eu vejo muitos candidatos falar assim: quanto que o partido vai me dar para a campanha? Você tem chance de ser eleito? Se você não tem chance de ser eleito, meu amigo, o partido não vai pôr dinheiro na sua campanha, não. Não vai. A regra é clara. O que os partidos fazem? Isso não é uma regra. Isso é uma realidade. Primeiro eles olham para aqueles que são candidatos à reeleição. Esses aí têm vagas já definidas. E eles vão pegar a maior parte do dinheiro. Depois eles olham para quem tem chance de vitória. Aí eles vão dar a ajuda deles. Depois, se sobrar, vai para os outros candidatos.
Então, o objetivo é você chegar no dia 20 de julho com condições claras de mostrar para o diretório municipal do seu partido que você tem condições de ser candidato nas eleições de 2020. Se não for isso, fica difícil. E aí nós temos o dia 15 de agosto, que é quando termina o prazo para o registro de candidaturas, e aí a gente termina a pré-campanha e vamos sentar e esperar a campanha eleitoral começar. Bem que pudera ser assim, né? Mas não é. A partir do dia 15 de agosto até o dia 26, nós não podemos fazer nenhum tipo de publicação, a gente fica apenas em loco, estudando, fazendo as estratégias finais ali, para a gente poder iniciar a campanha eleitoral. Enfim, o objetivo da pré-campanha é você chegar com condições de ser candidato nas eleições, né? No dia 20 de julho, você ter condições de fazer parte da convenção e ser escolhido como candidato a prefeito, vice ou também como vereador, e de fato chegar com chances reais de vitória no processo eleitoral. E para isso, eu quero trazer para vocês aqui agora os 10 passos que você tem que ter para você iniciar a sua pré-campanha. Eu quero agradecer todos que estão participando aqui, deixando a sua mensagem, a cidade que você está nos acompanhando, né? Isso é importante, agradecer com carinho a cada um de vocês, vai deixando aí no chat as dúvidas depois, gente, a gente vai responder, porque a live vai ficando grande, né? Então vai deixando as dúvidas aí, depois a gente responde, manda aí no chat mesmo, a equipe aqui vai respondendo no chat, ou vai mandando para vocês depois, a gente faz algum vídeo e explica todos esses detalhes. Mas vai deixando suas dúvidas aí no nosso chat, agradecendo aí o carinho de todos vocês que estão participando, pessoal aí do Nordeste, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, pessoal de Goiás, Mato Grosso, Maranhão. A internet hoje, né, chega em todos os lugares, isso é bom que a gente vai alcançando, né, um público maior. Então vamos agora, gente. Eu vou trazer para vocês aqui 10 passos para vocês então começarem a pré-campanha de vocês agora, tá? Vai anotando, ou se você quiser depois receber esse e-book, você me manda lá um WhatsApp, que eu vou enviar para vocês esse e-book com essas informações. Então vamos lá. Primeiro passo que eu quero passar para vocês é a realização de um diagnóstico político. O que o livro A Arte da Guerra de Sun Tzu ele traz para a gente? Que se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, e se você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória ganha, você também sofrerá uma derrota. E se você não conhece nem a si mesmo e nem o seu inimigo, você perderá todas as batalhas. O que eu quero dizer como reflexão? A realização de um diagnóstico político é exatamente isso. Você vai conhecer quais são as suas qualidades, as suas oportunidades, vai conhecer quais são as suas ameaças e as suas fraquezas, e você vai colocar tudo isso num papel e a gente vai entender quais serão as estratégias que serão adotadas a partir daqui. O primeiro passo, se você quer ser candidato, é a realização de um diagnóstico político. Não tem como fugir disso. Tem gente que acaba pulando essa etapa e depois fica dando tiro no escuro, não sabe o que faz. Aí gasta dinheiro à toa, aí contrata muita gente. Não, começa com o diagnóstico. A gente te ajuda nisso. Manda um WhatsApp aí que a gente te ajuda na realização desse diagnóstico político. Então, nesse diagnóstico, a gente vai levantar a reputação do pré-candidato, vamos analisar o seu perfil pessoal e político, analisar o atual cenário político da cidade, vamos realizar a matriz SWOT, analisar suas redes sociais, sobre o que já saiu ou poderá sair sobre você na imprensa ou na internet, enfim, é uma série de itens, a gente vai analisar isso de forma bem completa. Quem está com a gente na mentoria, a gente já está realizando esse trabalho, né? Já tem diagnósticos prontos, já tem trabalhos que foram realizados, que os candidatos já estão executando, melhorias dos canais de redes sociais, tudo isso foi executado, os candidatos que estão com a gente, os pré-candidatos que estão com a gente na mentoria, já estão fazendo. Depois disso, a gente começa a partir para a definição de uma identidade visual para a pré-campanha. Quais são as cores que você vai adotar? Quais são os tipos de roupa que você vai vestir? Quais são a forma da sua linguagem? Enfim,
Tudo isso a gente parte através da identificação da sua identidade visual. E aí eu faço o seguinte alerta. Ah, Fabrício, eu tenho meu sobrinho aqui que sabe mexer no Photoshop, que sabe mexer no Canva, que faz algumas artes que é para rede social. Beleza, vai ajudar em algum processo. Mas não é esse momento. Esse momento aqui tem que ser com um profissional mesmo, que entenda do foco político, que entenda das regras eleitorais. Depois, a gente vai para a definição das redes sociais, de pesquisa, dos mensageiros, ou seja, definir todos os canais que você vai utilizar dentro do seu processo eleitoral. Canal no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, site, sobre como está você lá no Google, tudo isso nós temos que identificar para a gente poder personalizar tudo, criar sua mensagem única que você quer passar para o seu eleitor dentro da pré-campanha. A quarta dica é o seguinte, faça as fotos profissionais. Já busque aí o fotógrafo da sua cidade, vai lá e faça fotos profissionais. Com diversos ângulos, diversas camisas, diversas roupas, poses diferentes, sorrindo, mais sério, né? A foto mais alegre, a foto mais triste, uma foto apontando para o lado, fazendo assim com as mãos, porque todo esse conteúdo ele servirá para fazer o seu marketing de pré-campanha. As fotos são essenciais, fotos profissionais. Não vai tirar foto do celular aí não, galera. Quinto passo, fazer um site para pré-campanha. Eu sei que muita gente vai pensar assim, Fabrício, mas isso é caro. Realmente não é barato. Mas um site para pré-campanha é um local ideal para você colocar os seus artigos num blog, para você ter uma agenda, para o eleitor te encontrar com facilidade, você criar uma landing page para captura de contatos, para cadastro de números de WhatsApp, para você poder fazer um abaixo-assinado, para você fazer diversas ações. Então, o site da pré-campanha ele é fundamental. A definição da bandeira. Isso aqui é o que mais pega. Gente, é sério. Esse ponto aqui. Ai, candidatos a vereadores que querem falar sobre tudo. Candidato a vereador que quer fazer obra. Candidato a vereador que quer fazer ponte. Candidato a vereador que quer fazer escola. Não é assim, gente. Primeiro, o que o vereador faz? Ele fiscaliza e faz a legislação do município. Mas se você pode defender uma bandeira. E aí o candidato a vereador, ele quer defender a saúde, a educação, o esporte, o lazer, quer defender a cultura, quer defender o meio rural, quer defender... Não vai funcionar. Você até pode defender todas essas estratégias. E aí eu falo o seguinte, se você observar bem na sua cidade, com certeza tem algum vereador que já está em mandato, ou tem algum candidato, né, um pré-candidato, que está defendendo algumas causas específicas. E eles estão sobressaindo. Por exemplo, um enfermeiro que defende a classe da saúde. Ele vai falar sobre o que ele tem domínio, ele tem ligação com o público, ele tem identidade com aquilo que ele vai falar. É mais fácil. Até porque é o seguinte, o vereador ele precisa de 2 a 3% dos votos para ele ser eleito. Então ele não tem que agradar todo mundo, ele tem que agradar um perfil. Você já identificou qual é o perfil que mais você tem possibilidade de votos? Eu tenho possibilidade de atuar mais no meio rural. Beleza, então vamos começar a gerar conteúdos para o meio rural. Fabrício, mas eu quero falar sobre saúde também. Você pode falar sobre saúde, então fale sobre saúde no meio rural. Fabrício, eu quero falar sobre educação. Beleza, então fale sobre educação, cursos técnicos voltados para o meio rural. Eu quero falar sobre esporte. Beleza, vamos falar também sobre esporte. Enfim, você pode falar sobre pautas, mas a sua bandeira que você vai levantar ela tem que ser uma, no máximo 2. Você vai levantar. E dentro dessa bandeira, você coloca pautas que você vai trabalhar. E dentro das pautas, você tem temas. Entendeu a diferença? Aí você quer falar primeiro sobre todos os temas, mas você não identificou qual é o seu público-alvo. Quando a gente define a bandeira, define as pautas e define os temas, a gente gera um cronograma de ações do que você vai falar mensalmente daqui até o término da pré-campanha. Muito importante a definição de bandeiras. E a gente vai para o cadastro de militantes. Quem pode ajudar você na sua campanha eleitoral hoje, de forma gratuita? Quem pode te ajudar de forma a compartilhar informações, que pode te ajudar a gerar conteúdos, pode te ajudar a responder o WhatsApp, enfim, você precisa começar a cadastrar essas pessoas.
a identificar quem são elas, com e-mail, com telefone, conversar com elas, montar um grupo de apoio mesmo para pessoas que vão atuar na sua campanha de forma gratuita. Depois lá na frente, se você vai pagar elas ou não, é outra questão. Mas nesse momento é de dentro para fora. Família, esposa, marido, filho, primo, sobrinho, sogra, sogro, tio, colega do trabalho, amigos mais próximos, ou seja, quem são essas pessoas que vão te ajudar na campanha eleitoral? De dentro para fora. Começa em casa e vai buscando depois fora quem são essas pessoas. Outro ponto, a 8ª dica. Gravação de vídeos. Gente, invista na gravação de vídeos. Ah, Fabrício, eu não consigo gravar vídeos. Então, faça um curso de técnicas para falar em público, um curso de oratória. Depois me manda um WhatsApp aí que eu tenho 2 profissionais para te indicar. São top de linha, tá? Que eu posso te indicar esses 2 profissionais que poderão te ajudar nessa questão de melhorar as técnicas para você poder falar em público e também técnicas de se apresentar a esse público. É fundamental que você busque isso. E o vídeo, ele vai te servir para você se conectar melhor com o seu eleitor. A sua linguagem, a sua presença visual. Se eu tivesse aqui somente escrevendo texto para vocês não estariam aqui até agora vendo essa live. Se eu tivesse aqui fazendo somente artes e postando, vocês também não estariam aqui até agora. Estão aqui porque é vídeo. Ou seja, o vídeo ele conecta. Ele é mais fácil de você se conectar com o eleitor. Então faça isso. Faça vídeos, tá? Te sugiro fazer pelo menos um vídeo por semana ou a cada 15 dias. Isso é o mínimo. E você também pode fazer podcast, pode participar de entrevista, pode fazer live. Tudo isso, gente, a gente define somente lá no cronograma, tá? Faça reuniões e cadastre e-mails e WhatsApp. Toda reunião que você for participar, leve uma planilha com você. Pega nome, e-mail, WhatsApp dessa pessoa. Depois você manda um WhatsApp para ela. Obrigado por você ter participado da reunião de ontem. Foi bom você ter ido lá. Os temas que você colocou lá, nós vamos discutir, vamos buscar soluções para isso. Ou seja, tá, a partir dali você mantenha, você passa a manter, na verdade, né, um hábito de você sempre se comunicar, de você sempre se relacionar com esses eleitores. Então, faça isso para que você não fique sem conectar com eles. E te digo o seguinte, é muito importante que você crie um WhatsApp específico para a sua campanha. Pelo amor de Deus, utilizar o WhatsApp pessoal não dá. Você vai ficar perdido. Ah, mas as pessoas já têm esse número aqui há muito tempo. Então, deixe esse número para a campanha e coloque um outro número pessoal para você. Ah, Fabrício, eu vou usar o mesmo número. Beleza, escolha sua. Mas vai por mim. Depois que você tiver aí 2.000, 3.000 telefones cadastrados aí em campanha eleitoral, você não vai conseguir. E aí você não vai conseguir responder as pessoas. Você vai ter que alguém responder para você. E aí vai ficar mais difícil ainda. Você tendo um número específico para a campanha, você vai ter alguém que vai responder por você. E de vez em quando, manda um áudio, manda um vídeo, você conversar com essas pessoas. Por fim, a 10ª dica é para você contratar uma agência especializada em marketing político. Para você fazer cursos e se preparar. E aqui, gente, é o seguinte. Por que eu falo agência especializada em marketing político? Temos muitas agências no Brasil, muitas agências boas, feras, profissionais de alta qualidade. Mas eles não são especializados em política. E aí, coloca o tamanho errado da logomarca do vice-prefeito, que tem que obedecer lá 30% do tamanho do prefeito. Aí esquece de colocar o CNPJ da campanha. E aí tá lá você pagando multa depois sobre isso. Tem que ser realmente pessoas que são especializadas. Política é caso sério. Quem faz arte para supermercado não é a mesma coisa de fazer arte para política, é diferente. Quem faz um treinamento para político é diferente de fazer um treinamento para operador de farmácia. Não que um é melhor que o outro. Não, é porque são níveis diferentes de conhecimento. Entendeu? É diferente. Então, se você precisar aí de indicações aí pelo Brasil afora, de agências, eu tenho para indicar, tem diversos parceiros, web designers, produtores de vídeo, a gente pode conversar. Manda um WhatsApp depois que eu te explico. E a dica extra é para você contratar desde já um estrategista, né? É importante que você já tenha um estrategista para a sua campanha, para pensar estrategicamente aí sobre o modelo da sua campanha eleitoral. E aí, gente, eu quero falar para vocês o seguinte, nós temos condições de te ajudar. Eu te falo a seguinte pergunta, você está preparado para ir sozinho nesse processo eleitoral? Realmente você está preparado? Você consegue, daqui para frente, ir sozinho, executar todas essas ações de forma isolada?
Com certeza não. Acredito que se você tiver uma pessoa que vai te ajudar, que vai guiar você, é mais fácil. Por isso, nós temos o nosso Guia das Eleições. Dentro do Guia das Eleições, a gente tem aulas já gravadas que estão lá, módulos novos estão sendo gravados. Daqui até a eleição, você vai ter diversas aulas do que você vai fazer. Temos os nossos encontros que a gente faz com os nossos assessorados, onde a gente tira dúvidas ao vivo, eu entro ao vivo com eles numa sala e a gente explica e mostra, e dá exemplos e fala e passa tarefas para poder executar na próxima semana. E esse curso, ele custa R$ 497. Só que para vocês que estão acompanhando aqui agora, nós vamos abrir no valor de R$ 297. Então, R$ 297 dividido em até 12 vezes no cartão. O link está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou mandar também o link nos grupos de WhatsApp. Ou se você está assistindo essa aula depois, acessa aqui o link no YouTube. Ou me manda um WhatsApp que eu te envio o link também para você fazer parte do Guia das Eleições. Temos diversas aulas preparadas para vocês lá no nosso Guia das Eleições, que é uma forma de você poder acompanhar semanalmente nossas orientações e dicas para vocês. Se você quiser fazer parte da mentoria, que é 6 encontros comigo, para a gente poder montar o seu diagnóstico, montar o seu plano de ação, aí você me chama no WhatsApp também, me fala, Fabrício, eu quero fazer a mentoria, que aí eu vou te mandar as informações detalhadas da mentoria. Beleza, gente? Então espero vocês no Guia das Eleições para que a gente possa te ajudar dentro desse processo, com as orientações, ou na nossa mentoria, que a gente vai fazer o trabalho individual com você. Beleza? Valeu demais se você ter ficado com a gente até agora. Eu te espero ter te ajudado de coração, de forma bem fiel mesmo. E a gente deseja sorte para vocês nesse período eleitoral. E mais do que sorte, desejo que você se prepare, porque eleição não é somente sorte. Eleição é preparação. Beleza? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.